Paz do Senhor, meus irmãos. Vou explicar para vocês aqui um pouco sobre a tricotomia, que é o estudo do espírito humano, da alma e do corpo, e os seus atributos. Como diz em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Ele está explicando ali que quando Cristo vier, os dons espirituais, os dons de profecia, os dons de língua, o dom de cura, será aniquilado. E só vai restar os atributos do Espírito, que é a fé, a esperança e o amor. E ele vai explicar que o maior de todos dele é o amor. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai explicar o que é o amor. Né? Que ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. A nossa alma, cientificamente falando, vai nos dizer que é o lugar que está os nossos intelectos, os nossos sentimentos e as nossas vontades. O nosso corpo é onde tem os 5 sentidos: olfato, paladar, visão, tato e audição. Vamos para a Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai na divisão da alma e da medula do espírito, e é apta para discernir o coração. Entre o espírito humano e a alma está o nosso coração, mas não é o órgão que bombeia sangue em todo o corpo. É o centro dos sentimentos do homem. E entre o corpo e a alma está a nossa mente. Quando a gente junta esses dois, a gente tem a carne, que é o que o apóstolo Paulo fala da concupiscência da carne. A nossa mente é o nosso campo de batalha, que cientificamente falando, fala dos instintos, que são o domínio, a alimentação, a aquisição financeira, a reprodução sexual, a autoproteção, que é a segurança, e a comunhão. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, vai nos associar o nosso relacionamento com Cristo com o casamento. E esses instintos são a base de todo relacionamento. Quando essas áreas estão em desequilíbrio no casamento, há briga em casamento, há desunião em casamento. Assim também é nós com Cristo. Quando há um desequilíbrio em alguma dessas partes, nós flertamos com a carne. E ao flertarmos com a carne, nós estamos pecando, porque a carne milita contra o espírito, um se opõe contra o outro. Quando eu estou em equilíbrio com essas áreas, eu estou em espírito. Quando eu estou em desequilíbrio da alimentação, por exemplo, como diz em Gálatas 5, 19 e 20, vai falar dos frutos da carne, eu cometo a glutonaria. Quando eu estou em desequilíbrio na área de reprodução, eu cometo a lascívia, que é a sensualidade exagerada, eu cometo a prostituição e assim sucessivamente. O nosso corpo, em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, vai falar que ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas quando a gente volta aqui para o espírito humano, em Romanos 8,16, ele vai dizer que o mesmo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. Ele testificando que eu sou filho de Deus, eu conheço o amor que a primeira epístola de João fala lá, no capítulo 4, fala que Deus é amor. E quando eu tenho esse amor, eu entendo lá em 1 Coríntios 13 e no capítulo 14 também, que ele pede para eu seguir o amor e buscar com zelo os dons espirituais. Quando eu tenho amor e sigo com zelo os dons espirituais, o meu coração está cheio da palavra de Deus. E quando o meu coração está cheio da palavra de Deus, ele vai descendo aqui para a mente e vai dizer o que diz aqui em Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus. A palavra transformai-vos, no grego, é a palavra metanoia, que vem de mente. Por isso que quando nós estamos com a mente em Cristo, nós temos equilíbrio nos nossos instintos, consequentemente nós temos equilíbrio nessas áreas e consequentemente nós não temos desequilíbrio para gerarmos frutos da carne, porque é na nossa mente que nós geramos frutos, ou da carne
ou do espírito. Esses dois atributos aqui a gente ainda consegue alcançar a plenitude em vida, em terra. Mas a última parte da tricotomia, que é o corpo, a gente só consegue atingir a plenitude quando Cristo vier, que quando o corpo será glorificado. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.